primeiro ano. Então, segue agora os slides da semana 3 e 4, que fala sobre hereditariedade, primeira lei de Mendel, né? E logo em seguida vocês podem desenvolver as atividades e fiquem aguardando as informações no grupo sobre a postagem das atividades no aplicativo e semana que vem as atividades complementares. Fiquem ligados nas informações no grupo, tá? Lembrando que o conteúdo de biologia é na quinta-feira. Aguardem aí os slides. Hereditariedade. Então, a genética, que é o ramo da ciência que estuda a hereditariedade e a variação dos organismos. Então, essa hereditariedade é o quê? É a gente carregar informações dos nossos pais, né? Então, essas informações, elas estão guardadas dentro dos nossos cromossomos, né? As características biológicas são determinadas por genes ou fatores existentes nos cromossomos e são transmitidos de uma geração para outra por meio dos gametas durante a reprodução. Então, os genes que determinam as variedades diferentes de uma mesma característica são denominados alelos. A gente vai pegar aqui para a gente entender o que são esses cromossomos e o que são genes. Os cromossomos, essa estrutura em X aqui que a gente carrega, né? Então, a gente tem esse braço aqui do cromossomo, essa parte, e aqui nós temos outra parte. Então, esse cromossomo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o material genético DNA. Que esse DNA aqui, ó, essa fita de DNA, essa dupla hélice aqui de DNA, ela vai condensar e vai formar quem? Os cromossomos, né? Então, quando a gente fala de genes, a gente está falando que o gene é o quê? É uma porção de DNA, né? Que quando ele vai condensar, ele vai ocupar uma parte aqui nesse cromossomo, ok? Então, o gene é uma porção limitada do DNA, da fita dupla de DNA, que quando condensado, todos vão formando o quê? Os cromossomos, né? Quando a gente fala que os genes têm um lugar específico para ficar dentro dos cromossomos, a gente fala, então, que eles têm um locus gênico, que é o quê? Lugar definido para esse gene ficar. Então, temos posições de genes para ficar nesses cromossomos aqui. O lugar, então, que cada par genético vai ficar, a gente chama de locus gênico. Então, nós temos os cromossomos quando eles têm mesmo tamanho, mesma posição aqui do centrômero, então, que eles são pareados, né? Eles são complementares, a gente fala que eles são cromossomos homólogos. Então, esse parzinho de gene, eles tendem a ficar no mesmo locus gênico, ok? No mesmo lugar, porém, cromossomos, né, diferentes, cromossomos homólogos, complementares. Então, aqui nós temos exemplos, né, de cromossomos homólogos, que são os pares, olha, repara, mesmo tamanho, mesma posição do centrômero, os genes aqui que vão codificar aquela característica, eles estão no mesmo locus, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco de novo, que é o exemplo que Mendel trouxe pra gente, né? Que estudou as características das ervilhas, né? Então, esse Vzão e esse Vzinho aqui, eles vão condicionar a cor da semente, né? Então, quando nós temos letras aqui diferentes, né? Vzão, Vzinho, codificando essa característica, nós teremos genes aqui, os pares de características heterozigotas, né? Então, quando a gente tem esses genes diferentes, a gente vai ter genes heterozigotos, né? O alelo heterozigoto. Quando eles forem iguais, se fossem aqui Vzão, Vzão seria homozigoto. E aqui Rzão, Rzão, ou Rzinho, Rzinho, homozigoto, né? Então, os genes que o indivíduo possui para uma determinada característica constituem o genótipo. E o referido caráter, a interação com o meio, constitui o fenótipo. Vamos observar aqui, então, o que isso quer dizer. Isso está falando que esse genótipo, que é o quê? Essa porção de DNA, né, que está codificando aquela característica, está inserido lá no cromossomo, ok? Mas quando essa característica codifica, informa ali, essa característica tal, cor de cabelo ou cor de pelos em animais, né? E essa associação ocorre com o meio ambiente, o que vai acontecer? Pode acontecer uma mudança de quê?
daquela cor que eu estar vendo não é a mesma que foi codificada pelo gene. Como assim, meu? Por exemplo, olha aqui a cor do meu cabelo, né? Loira, sou loira, né? Mas esse loiro aqui, ele é artificial, ou seja, eu alterei com tinta, então o meio ambiente fez uma interferência aqui. Aquilo que a raiz do meu cabelo, ó, tá demonstrando é que meu cabelo é castanho. Então, os meus genes codificam característica para cabelo castanho. Então, eu consegui modificar essas características. Vai acontecer isso com o quê? Com todos aquelas interações genéticas com o ambiente. Pode ser o que vai interferir? Radiação, alimentação, atividade física, né? Então, essas interferências que a gente chama de interferências do meio, representadas por letras do nosso alfabeto. Quando o genótipo é determinado por genes iguais, o indivíduo é chamado de homozigoto. E quando determinado por alelos diferentes, o indivíduo é chamado de heterozigoto ou híbrido. Então, foi isso que eu falei aquela hora, né? Que quando nós temos letras aqui, ó, diferentes, eles são heterozigotos. Se por acaso tivesse Vzinho, Vzinho, as letras seriam o quê? Iguais, então seria homozigoto. Diferente, hétero, igual, homo, beleza? E aqui nós temos Gregor Mendel. Quem foi o Gregor Mendel? Responsável pelo estudo das características hereditárias. A gente fala que é o pai da genética, né? Ele foi um monge que viveu no século XIX em uma região que hoje corresponde à República Tcheca. Suas observações e seus experimentos não foram realizados em laboratórios como os atuais, mas seguiram a lógica e alguns métodos da ciência moderna. Então, ele teve uma metodologia, ele teve uma problemática, ele conseguiu responder essa problemática toda e conseguiu ainda provar com a matemática. Então, o modelo que ele desenvolveu para aquela época foi excelente, né? Então, ele estudou o quê? Algumas características e as variantes dessas características dentro das ervilhas, né? Então, ele escolheu as ervilhas porque o número de descendentes dessas ervilhas eram muito grandes, né? Era fácil contabilizar ali, de fazer os cálculos para ele, porque ele não tinha que plantar muita coisa, ele plantava e analisava aqueles descendentes, né? Então, era de fácil cultivo, não era difícil cultivar essas ervilhas, né? E tinha uma característica, umas consideráveis variáveis de características ali que ele podia analisar. Características essas que eram textura da semente, cor das pétalas das flores, a forma da vagem, a cor da vagem, né? Posição das flores e a altura da planta. Tudo isso ele conseguia colocar e quantificar isso para estudar essas características, que se elas passavam ou não para a próxima geração. O que Mendel fez e como ele fez? E Mendel, então, começou a fazer cruzamentos testes, né? Ele identificou aqui as características que ele queria analisar, então ele pegou as ervilhas verdes e ervilhas amarelas e fez o quê? O cruzamento. Então, essas ervilhas eram verdes puras e amarelas puras. Aqui nós temos homozigoto, porque as letras são iguais, aqui também homozigotas. Então, por isso que a gente considera que são indivíduos puros, né? E aqui recessivo e aqui dominante. Recessivo porque é uma letrinha minúscula e aqui dominante porque a letra é maiúscula. E fez esse cruzamento. Desse cruzamento aqui resultou 100% de indivíduos Vzão, Vzinho, indivíduos heterozigotos, né? E fez o quê? De novo, a autofecundação, ou seja, indivíduos com a mesma características foram cruzados, né? Então, Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. E desse resultado nós temos 3 indivíduos amarelos e um indivíduo verde. O que nós temos a nos atentar aqui, ó, é a proporção dos pares de alelos que nós temos aí, ó. Então, vamos observar aqui. Aqui nós temos Vzão, Vzão. Aqui nós temos Vzão, Vzinho. Aqui, Vzão, Vzinho. E aqui, Vzinho, Vzinho. Como que a gente conseguiu, então, entender isso? Olha, quando nós pegamos para fazer o cruzamento, nós pegamos um alelo de um com alelo de outro. Então, aqui, ó, Vzão, Vzão. Tá aqui. Então, a gente vai pegar de novo. Vzão com Vzinho. Vzão com Vzinho.
tá aqui. Então, a gente vai pegar agora o outro par do primeiro. Então, qual que é esse? Vzinho. E o de cá, Vzão. Então, como por regra, o dominante ele aparece primeiro, então vai ficar aqui Vzão, Vzinho, né? E aqui, Vzinho com Vzinho. Então, nós temos 1/4 de indivíduos aqui verdes, que são duplos recessivos, né? Esse duplo recessivo, porque ele vai ter o quê? 2 genes com seu respectivo par, né? Um gene com seu respectivo par de recessivo. Então, ele vai ser homozigoto recessivo. Então, conseguiram entender aqui esse cruzamento? Então, vamos continuar. O que ele fez aqui? Ele fez a mesma coisa, só que em vez de fazer com sementes, ele fez com flores. Olha só, cor púrpura, cor branca. Indivíduos puros aqui, indivíduos puros aqui, né? Então, fez o que? A fecundação, polinização cruzada. Então, pegou desses dois indivíduos e originou, então, o que? Indivíduos todos púrpuras. Então, todas as flores aqui púrpuras. Então, a gente consegue identificar que aqui foi o cruzamento entre heterozigotos, porque surgiu um indivíduo branco aqui na frente, olha só. Mas como que isso é possível? Possível porque nesse cruzamento aqui de trás, dessa geração P aqui, ó, olha só, esses indivíduos que foram gerados aqui, eles são heterozigotos, né? São uma letra maiúscula e uma letra minúscula. E aqui nós temos o mesmo resultado dessa mesma proporção aqui. Então, a gente pode falar que cruzamentos entre indivíduos heterozigotos, nós teremos 1/4 de homozigoto recessivo, ou seja, nós teremos a representação de um indivíduo aqui recessivo, duplo recessivo, né? E aqui também vai acontecer isso. Com base em seus experimentos, então, ele elaborou a hipótese de que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários, que hoje chamamos de alelos. Então, um par de alelo, que vai definir aquela característica que a gente vai receber hoje, vai passar para os nossos descendentes, né? E lembrando que os alelos são diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição de cromossomos homólogos. Então, nós vamos pegar aí, ó, o que seria um cromossomo homólogo? Um cromossomo que complementa o outro, né? Então, dentro dessa característica de complementação, os genes que vão codificar aquela determinada característica, eles vão estar no mesmo locus gênico. Então, só para reforçar aqui a definição de homozigoto. O que é homozigoto? Indivíduos aqui, ó, que têm a sua representação de um gene, que é o quê? Seu par é idêntico a ele. Então, aqui embaixo nós temos a representação de heterozigoto, o par do seu ali, do seu gene, é o que? Diferente dele, então, heterozigoto. No caso das ervilhas, o gene para a característica cor da semente tem 2 alelos, um para a cor verde e outro para a cor amarela. Mendel concluiu que as plantas puras, o que é planta pura? Lembra lá atrás? São plantas que são homozigotas. Apresentavam 2 alelos iguais para a cor da semente. As plantas geradas pelo cruzamento entre elas, cruzamento 1 daquele primeiro cruzamento que a gente viu lá, possuem um alelo para a semente cor verde e o outro para a cor amarela. E ele chamou essas duas plantas de híbridas e percebeu que a cor amarela das sementes predominava sobre a cor verde. Então, que a gente refere tudo como os alelos para a cor amarela como gene dominante e para a cor verde para recessivo. Então, aqui nós temos conceitos que nós não podemos esquecer dentro da genética, tá? Fica aí, acompanha no PET de vocês direitinho, não pode esquecer essas definições. E aqui nós temos a referência bibliográfica e auxiliar que o PET trouxe. Eu aconselho que vocês assistam esses vídeos, né? E se for sair de casa, use sempre máscara e, se possível, use sempre o álcool em gel.